Outro grupo que também confrontou Jesus desde o início do ministério foi o grupo dos saduceus. Eles aparecem tanto nos evangelhos como também em Atos, e diferente dos fariseus, que eram um grupo de pessoas leigas, os saduceus eram ligados à elite sacerdotal e também ao Templo de Jerusalém. Eles eram um grupo de menor número, mas eles também eram muito influentes na questão política e na questão religiosa da época. Outra diferença dos fariseus é que os saduceus reconheciam apenas a lei escrita de Moisés como autoridade. Eles não aceitavam a tradição oral que os fariseus aceitavam. E, além disso, eles rejeitavam a crença da ressurreição dos mortos, a existência de anjos e qualquer tipo de realidade espiritual futura que era mais desenvolvida. E isso é atestado pela escritura lá em Atos, capítulo 23, versículo 8, onde é dito que os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. A sua fé estava centrada no aqui e agora, no culto do templo e na manutenção da ordem religiosa vigente que existia. Por estarem ligados ao sacerdócio, é muito fácil entender por que os saduceus tinham tanto interesse na estabilidade política da época. O templo era o centro da vida judaica, mas também era um ponto muito sensível diante do domínio romano que era imposto contra o povo judeu. Era conveniente para eles manter a paz, porque isso não significava apenas evitar derramamento de sangue ou confronto, mas significava manter privilégios para eles próprios. E isso ajuda a entender por que eles viam qualquer tipo de movimento popular que pudesse existir com grande preocupação. Então, quando eles se deparam com Jesus, um homem que traz multidões junto de si, ali havia um problema para eles. O embate dos saduceus com Jesus vai aparecer de forma clara quando eles confrontam Jesus, tentando ridicularizar a doutrina da ressurreição. Isso nos é relatado em Mateus capítulo 22, dos versículos 23 até o 33, quando eles apresentam o caso hipotético de uma mulher que teve 7 maridos, tentando provar que a ressurreição seria algo absurdo. E Jesus responde para eles dizendo: vocês estão enganados. Não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. No versículo 29 deste mesmo capítulo, Jesus afirma ainda no versículo 32 que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E assim, Jesus reafirma a esperança da vida futura, que era justamente o que os saduceus negavam. Porém, o conflito que os saduceus tinham com Jesus não era apenas teológico. Por exemplo, quando Jesus purifica o templo e expulsa os cambistas, lá em Mateus capítulo 21, dos versículos 12 até o 13, Jesus atinge diretamente o sistema que sustentava essa autoridade sacerdotal. Aquela ação não era apenas simbólica, mas era uma denúncia pública contra toda a corrupção e também a superficialidade do culto. Para o grupo dos saduceus, que estava diretamente ligado ao templo, isso era uma ameaça muito real. Isso leva os saduceus a tramarem contra Jesus. O sumo sacerdote Caifás declara, como está escrito em João capítulo 11, versículo 50, convém que um homem morra pelo povo. E, inclusive, logo após a ressurreição de Jesus, em Atos, capítulo 1 e 2, os saduceus voltam e aparecem incomodando os apóstolos porque eles estavam anunciando que em Jesus havia a ressurreição dentre os mortos. A mensagem central do cristianismo atacava exatamente o ponto que os saduceus negavam. Sendo assim, se a teologia tivesse ressurreição, então a teologia estava errada. Se Cristo ressuscitou, então a autoridade
de Jesus estaria abalada. O problema dos saduceus era bem diferente do problema dos fariseus, mas era sério da mesma forma, porque enquanto os fariseus confiavam demais na tradição e na própria justiça, os saduceus simplesmente reduziam a fé ao mínimo aceitável. Eles descartavam tudo o que não se encaixava na visão racional que eles tinham, tudo que não se encaixava na visão institucional, e assim, um grupo exagerava demais e o outro restringia demais. E é aqui que Jesus se torna essa pedra de tropeço que eu falei anteriormente, porque um Messias que falava de um reino eterno, de um juízo futuro e de uma vida após a morte, confrontava diretamente essa teologia limitada. Um Messias que denunciava o uso do templo para lucro ameaçava o poder dos saduceus. Um Messias que era crucificado e que ressuscitava no terceiro dia destruía completamente a sua estrutura de crença. Ao olharmos para a forma como os saduceus lidaram com Jesus, nós também podemos acender um alerta para um perigo espiritual para nós, que é o perigo de reduzir a fé ao que é confortável, ao que é controlável e conveniente para nós. Quando a religião se torna apenas uma estrutura, uma tradição institucional ou até mesmo uma preservação de poder, perde-se totalmente a sensibilidade para reconhecer a ação de Deus na história da igreja. Assim como os fariseus, os saduceus também tropeçaram nessa mesma pedra. Não porque ignorassem totalmente as escrituras, mas porque filtravam somente a verdade segundo os seus próprios interesses. A cruz e a ressurreição continuam sendo o divisor também para esses opositores de Jesus. E para nós, ou aceitamos o Deus que age além dos nossos limites, ou tentamos encaixá-los dentro de nossos limites. E todas as vezes que nós escolhemos essa segunda opção, repetimos o mesmo erro dos saduceus.